Olá, estamos aqui para uma breve apresentação acerca da importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Esta é uma produção coletiva, fruto do processo avaliativo do módulo 2 de Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva. Estão nesta produção Jailma Lima, Geine Souza e Jovelina Ogida. Nós somos a soma de tudo que nos cerca. Nos constituímos enquanto seres sociais, desde o momento em que nascemos e estamos expostos ao convívio social, ao comportamento, hábitos e tradições do grupo ao qual pertencemos. Nestas relações e vivências, criamos as nossas crenças, preferências, desejos e sonhos. E todas essas trocas só são possíveis através da linguagem. Para o teórico Lev Vygotsky, a linguagem está além de ser um instrumento de comunicação. Ela é responsável pela construção da nossa subjetividade, como pensamos, sentimos e compreendemos o meio que nos cerca. Somos seres sociais porque a linguagem nos permite esta construção. E é nesta capacidade que nos diferenciamos de outros animais, registramos nossa história e evoluímos através das experiências vividas e trocadas ao longo dela. Uma questão importante na produção de Vygotsky é a discussão da natureza do social e a maneira como esse social se torna constitutivo de um ser cultural. Segundo a sua concepção, a existência social do indivíduo provém da evolução do natural para o cultural, uma vez que, quando o homem começa a compreender os seus processos históricos, não deixa de viver seus processos naturais, mas passa a refletir sobre ele e a se relacionar com a natureza de acordo com a sua evolução ou aprendizagem. Logo, concluímos que linguagem, subjetividade e cultura estão interligados, e na medida em que evolui em sua apropriação da linguagem, o indivíduo participa mais ativamente da construção do mundo cultural em que vive. Olá, eu sou Jovelina Ogeda e vou falar sobre a mediação semiótica. A mediação semiótica, segundo Vygotsky, se refere à forma como os signos e os instrumentos culturais mediam a interação entre o indivíduo e o ambiente, influenciando o desenvolvimento cognitivo e social. Essa mediação não é direta, mas mediada por signos, como a linguagem, e instrumentos, como ferramentas ou objetos, que dão significado e sentido à interação. Sendo assim, na visão de Vygotsky, a aprendizagem não é um processo direto entre o indivíduo e o mundo, mas sim um processo mediado por signos. A linguagem, principalmente a fala, é o signo mais importante na mediação semiótica. Ela facilita a interação social e a construção de significados. Olá, sou Eugênia, da turma 1. Vou dar continuidade à nossa apresentação falando sobre conceitos espontâneos e conceitos científicos. Os espontâneos são aqueles que se referem a uma ideia e conhecimentos adquiridos de forma natural, sem uma organização sistemática ou formulação, a partir da experiência e do contexto imediato. A exemplo disso, a gente vê um artesão, que ele aprende a esculpir a madeira através de anos de trabalho, sem ler livro ou sequer seguir um guia. Ele possui um conhecimento implícito, ou seja, aquele conhecimento que vem através da prática e de suas experiências. Sobre a arte da marcenaria, ele sabe intuitivamente, ou seja, ele já tem a percepção, ele já tem a experiência, ele já tem a prática de como moldar a madeira, os tipos de ferramentas a serem utilizados, só não consegue explicar em detalhes por trás de cada processo. Para Vygotsky, os conceitos espontâneos são construídos durante o dia a dia de cada indivíduo. Isso ocorre através da observação, da experiência e da interação com o meio social de cada indivíduo. Quanto aos conhecimentos científicos, é a construção de conceitos através da mediação e interação social, onde a linguagem e o contexto cultural são essenciais para a formação do pensamento.
É um processo que parte dos conceitos espontâneos adquiridos na experiência do dia a dia e vai evoluindo esses conceitos mais abstratos, sistematizados, aprendidos através do ensino formal, que é a escola. Esses conceitos organizados, sistematizados, são estruturados de forma lógica, numa ordem clara, facilitando a sua compreensão. Nesse sentido, o desenvolvimento dos conceitos científicos são facilitados pela interação com a linguagem e com outros indivíduos. Isso porque eles são capazes de apresentar e explicar conceitos muito mais complexos, o que conseguimos aprender sozinhos e o que a gente consegue aprender com a ajuda do outro. A zona de desenvolvimento proximal, nesse aspecto, ela é muito importante. Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento, aquilo que a gente consegue fazer sozinho, e o nível de desenvolvimento potencial, aquilo que a gente vai precisar da ajuda de alguém, o intermédio de alguém para conseguir fazer. O uso das tecnologias, a interação com os amigos, familiares e com pessoas do nosso convívio social nos permite aprender a se desenvolver de forma significativa. Os conceitos espontâneos servem de base para que o conhecimento científico aconteça. Não são conceitos opostos, e sim bem completos, um depende do outro para que aconteça. A interação com outros indivíduos e com a linguagem é um aspecto fundamental para a construção e aprimoramento de ambos os conceitos. E neste momento o papel do professor ele é fundamental, porque o professor ele é mediador e facilitador da aprendizagem. Somos aqueles que guiam no processo de construção de seus conhecimentos. Ajudamos os alunos a avançar nos seus conhecimentos espontâneos e entender como se desenvolve e se relacionam com os conhecimentos científicos.